Bom, dando continuidade aos vídeos sobre a instalação e utilização do software Iramutec, nós vamos agora, a partir da página inicial do Iramutec, fazer alguns ajustes necessários. Então, é importante para que ele funcione adequadamente. Você tem dois caminhos aqui, ou diretamente no ícone aqui, né, de configurações e definições, ou edição aqui, preferências, é a mesma coisa. Então, aqui você pode, por exemplo, silenciar o software, pois ao final de uma análise concluída com sucesso, ele emite um som característico. Eu acho importante deixar selecionado sim, porque muitas vezes roda e não tem sucesso na análise e acaba você não percebe se deu certo ou se não deu certo. Então é importante deixar esse com o som para você ter certeza de que a análise foi feita com sucesso, tá? Aqui também é importante deixar assim, porque cada vez que você inicializa o software procura uma versão atualizada, tá? Então é importante deixar confirmando sim. Normalmente ele vem agora com o português já, porque nós selecionamos isso lá na instalação, mas caso ele não estiver em português, você muda para português. Caso contrário, ele não vai conseguir fazer as análises corretamente. Aqui eu acho que é o ponto mais importante desse quadro, que é a verificação dos pacotes. Então é nesse momento, como no outro vídeo a gente fez o carregamento dos pacotes R lá no software, aqui nós vamos verificar se o Iramutec está acessando esses pacotes. E aqui eventualmente pode acontecer problemas. Então por isso é importante fazer essa verificação. E se tiver algum problema acontecendo nas suas análises e mau funcionamento do software, você vem aqui e faz esse procedimento. Então vamos clicar em verificar, ele vai testar, ele vai acessar o R e vai verificar se os pacotes que ele precisa estão lá. É rapidinho e não dando nenhum aviso, porque está tudo ok, tá? Então esse é o primeiro passo antes de iniciar qualquer utilização do software para análise, tá? Depois disso, então nós vamos começar a construir o corpus textual, tá? Eu já vou fazer uma demonstração de como a instalação está ok, perfeito. O demais aqui são já pré-definidos, então deixa como está e dá ok. Pronto, agora sim, agora nós podemos utilizar. Agora, para utilizar o Iramutec, nós precisamos criar um arquivo com as informações que ele vai fazer a análise. Então nós podemos utilizar para diversas situações, vai depender da sua pesquisa. No caso lá do nosso programa, além de mim, outros colegas estão fazendo os seus trabalhos aí de conclusão, né, de curso, seguindo aí seus projetos de pesquisa. A utilização do software vai depender muito da metodologia que você escolheu, dos objetivos da sua pesquisa, né? Então depende muito do que o pesquisador pretende. E seria importante, e é por isso que a gente está fazendo esses vídeos e propondo esse produto que é para difundir o uso do Iramutec no programa de mestrado do Prof. EPT, pois a gente percebeu que existem poucos pesquisadores dessa área do nosso, né, e do programa que têm conhecimento desse programa e das possibilidades que ele dá. Então seria bem interessante se nós lá no programa tivéssemos acesso a esse software e pudéssemos pensar na pesquisa quando formos planejar os nossos trabalhos,
tendo como possibilidade a utilização desse software. Porque ele precisa, para ele fazer uma boa análise, alguns passos anteriores precisam ser feitos. Como, por exemplo, se você vai fazer uma pesquisa onde vai precisar de entrevistas, né, você vai ter que pensar na entrevista de maneira que não interfira na análise. Então, você precisa, por exemplo, não condicionar a resposta, porque dependendo da forma que você organizou o questionário, e ela pode influenciar aqui na análise. Ou você vai ter um trabalhão depois para poder adaptar essas entrevistas, essas respostas, esses textos. Você vai ter um trabalho enorme para poder adaptar para que o software possa fazer essa leitura e essa análise. Eu vou citar um exemplo. Nós temos uma colega que está fazendo um trabalho histórico, né? Uma revisão histórica, analítica e descritiva histórica. E também ela está utilizando entrevistas. Só que a forma que ela está fazendo a entrevista, ela está entrevistando e participando ao mesmo tempo das respostas. E isso, na hora de você coletar esses dados e criar o corpus, é um problema, porque a fala dela está junto com a fala do entrevistado. Tá? Isso é um problema para você criar o corpus. Antes de demonstrar um modelo de corpus textual, eu vou utilizar as informações desse corpus que eu fiz para utilizar como exercício prático para nós aqui, porque eu produzi um corpus textual bem enxuto, bem fácil, justamente para não travar, para não demorar, e também a forma que eu construí ele vai servir para a gente compreender com maior facilidade a lógica do programa. Tá? Essas são as informações que ficam registradas quando a gente carrega um corpus textual no Iramutec. Tá? Aqui eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Ele conta, né, o número de palavras aqui, são 5.781 palavras, né? Ele conta uma a uma. Aqui ele conta as formas. Então, por exemplo, uma palavra foi falada ou registrada, né, encontrada nos textos, a mesma palavra 100 vezes. Aqui ele conta apenas uma, né? Então, as formas diferentes, né? Aqui só as formas e aqui o total de palavras. Dessas formas diferentes, o Iramutec conseguiu reter 71,3%, né, que é esse número aqui, 71% disso aqui. O ideal, né, segundo os parâmetros do software, né, é que seja 75%. Isso aqui ocorreu porque justamente o texto, o corpus é bem enxuto. Para mudar isso aqui, para que a pesquisa, no caso, se fosse uma análise, fosse mais consistente, né, eu deveria ter mais textos, tá? Ou esses textos teriam que ser maiores. Mas a título de demonstração, ele vai servir e vocês vão ver que vai funcionar. Outro ponto importante que deve ser pensado na hora de construir o corpus é que na preparação do corpus você tem que levar em conta o tema da sua pesquisa, o objeto da sua pesquisa, né, e o que você quer com ela, com essas análises. Porque, por exemplo, ele conta as palavras todas individualmente. Então, algumas expressões utilizam palavras que não são compostas normalmente, mas para a análise ele você precisa dizer para o software: olha, eu quero essas palavras, eu quero que você analise elas juntas. Por exemplo, eu fiz um trabalho onde o meu tema era gestão democrática, né, gestão escolar democrática.
para que o software reconheça isso e analise o contexto onde essas palavras surgem, eu tenho que colocar elas juntas, e para isso eu uso o underline. Então eu coloco lá gestão underline democrática, né? Ou gestão underline escolar underline democrática, e isso vai fazer uma grande diferença nas análises, porque se eu deixar elas como elas estão no texto, o software vai até fazer essas aproximações e tal, mas não será a mesma coisa, porque aquilo que eu quero saber sobre a gestão escolar democrática, ele só vai poder me dar se ele ler essas como uma palavra, e aí sim, a partir disso, ele fazer as comparações que o software normalmente faz. Então, é muito importante. Aqui, em todos os textos que eu coloquei, apenas uma, vocês viram que só tem uma expressão que ele identificou. Então isso também é importante você verificar na hora que você faz, porque você pode voltar lá e melhorar esse corpus para que a análise fique mais aperfeiçoada, tá? Então eu queria falar isso antes, porque agora eu vou explicar como que eu construí, né, o corpus para esse mini curso. Eu costumo usar o bloco de notas, tá? Porque ele é mais limpo, é mais fácil, mais ágil, e ele salva o arquivo de acordo com a necessidade do Iramutec. Então eu prefiro o bloco de notas, porque é isso que você precisa. Ele fica mais aberto. Para mim foi melhor, então eu continuo usando e tem dado certo. Vejam aqui, então eu pesquisei sites, tá, com assuntos diferentes, para que depois da análise a gente possa perceber, porque daí agora a gente vendo aqui, você já percebe nitidamente do que se trata, né? Mas num corpus textual aí que você tira de um artigo, de artigos, ou relatórios, né, ou mesmo entrevistas grandes, é uma miscelânea, né? Então aqui eu fiz assim já prontamente separado, porque é isso que o software faz com os textos. Ele aproxima os discursos, ele faz relações. Então isso eu deixei já muito bem definido assim, e em sequência, para depois mostrar numa das análises que vai ficar bem nítido o que ele faz com os textos, tá? Para concluir o vídeo sobre a preparação do corpus, eu quero mostrar e enfatizar essas informações. O Iramutec é um software de código aberto, e ele só vai conseguir ler textos salvos em código aberto. Portanto, você só poderá salvar e fazer um corpus no LibreOffice, no OpenOffice, e no caso eu utilizo um bloco de notas do Windows, porque aí ele salva no código que o software vai ler sem problemas, sem gerar bugs e travar as análises, né? Outra coisa importante é que o texto, a linha de comando para que o software leia o texto, ele tem 4 asteriscos, e quando você quiser classificar, né, criar classes do texto, por exemplo, quando a pesquisa ela exige que você diferencie, por exemplo, idade, sexo, etc., você pode nomear em sequência. Então, no exemplo que eu dei ali, no bloco de notas que eu fiz, o meu texto é único, né? É monotemático, e
ele tem os 4 asteriscos, que é o comando para ele fazer a leitura, e o nome daquele texto, no meu caso, é o site, né? Mas poderia ser indivíduo, homem, mulher. Então você identifica, você classifica, depois dos 4 asteriscos, um espaço, asterisco, o nome, a identificação que você quer, a classificação, o item que você quer que o software depois identifique, porque lá na frente você vai poder identificar né, nas colunas este nome que você está agora colocando como linha de comando, né? E cada texto tem que começar com essa linha, senão ele não vai ler. Então é muito importante isso, tá? E outro detalhe que pode atrapalhar é que você precisa deixar uma linha em branco antes da primeira linha de comando. Então por isso que eu costumo colocar cada texto, eu deixo uma linha em branco, daí coloco essa linha de comando e aí o texto logo embaixo, tá? Que aí não dá problema de bug nem travamento. Vai acontecer até hoje, depois que eu comecei a fazer assim, nunca tive problemas, tá? E aqui eu quero chamar a atenção que o exemplo que nós estamos utilizando, ele é monotemático. Digamos, eu não estou usando no mesmo texto, separando eles estão juntos. Então, mas há a possibilidade de você, por exemplo, dependendo da sua pesquisa, você faz uma pergunta de determinado assunto para um mesmo respondente e depois você faz uma outra pergunta e você queira separar, é possível fazer isso, né, colocando uma linha de comando para cada temática, tá? Então, por enquanto encerramos esse vídeo e no próximo vídeo vamos mostrar alguns exemplos das análises e a gente vai poder compreender melhor tudo que já foi dito aqui. Muito obrigado e até o próximo vídeo.